Por favor, Baal, queime essa oferenda, e nada. E Elias começa a zombar deles depois de algumas horas, falando: grita mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Olá, meu querido, minha querida, paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o Frei Henrique e estamos aqui para o nosso quarto episódio sobre Santo Elias, o profeta. Se você não assistiu os outros 3 episódios anteriores, corre lá e assiste até para fazer mais sentido, porque estamos seguindo como que cronologicamente as etapas da história de Santo Elias na história da salvação. No episódio anterior nós falávamos sobre a viúva de Sarepta, que recebeu a presença do profeta Elias em sua casa a mando de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a batalha contra os profetas de Baal. É uma passagem que eu gosto muito, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, se você depois quiser conferir lá. É muito interessante. Perceba que nós já vimos nos episódios anteriores também que o profeta Elias está em um contexto de profunda idolatria. O rei de Israel instaura, podemos dizer assim, a idolatria no meio do povo. E o que é a idolatria? A idolatria é quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus. O nosso Deus, o Deus de Israel, nós que somos cristãos, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Este é o único digno de ser adorado. Quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus como centro da nossa vida, nos prostramos e adoramos outro, seja uma pessoa, um objeto ou até mesmo uma situação, isto é idolatria. Naquele tempo, o povo adorava um deus chamado Baal. Era um deus pagão, um deus que trouxeram, podemos dizer assim, para uma melhor compreensão, trouxeram de outras terras. Outros povos adoravam este tal Baal, ali naquela região, ao entorno de Israel, e eles trouxeram, o rei Acabe trouxe aquela devoção, se podemos dizer assim, para a terra de Israel, e o povo começou a adorar esse Deus. Então Elias se levanta, sobe ao Monte Carmelo, onde está reunido 400 profetas de Baal, para mostrar a eles e a todo o povo de Israel que estava ali reunido quem era o Deus verdadeiro. E aí acontece algo muito interessante, Eles entram em uma disputa para provar quem é o Deus verdadeiro, e assim eles propõem um desafio. Vamos erguer um altar de pedra bem aqui no meio e vamos colocar uma oferenda sobre o altar, um animal sobre o altar, porque era costume oferecer a Deus um animal sobre o altar. Então eles pegaram um novilho, um bezerro, colocaram ele morto sobre o altar, e ao invés de colocar fogo, ao invés de queimar como oferenda a Deus, eles falaram: vamos invocar o nosso Deus. Aquele Deus que queimar a oferenda, nós vamos admitir como Deus verdadeiro. Aí Elias já sabia quem era o verdadeiro Deus, falou assim: não, vocês podem começar. Eles prepararam o altar, colocaram o bezerro e começaram a fazer súplicas a Baal. E ficaram assim durante horas, e cantavam, e dançavam, e clamavam. Começaram a se chicotear, a se machucar para se oferecer também em sacrifício a Baal. Por favor, Baal, queime essa oferenda, e nada. E Elias começa a zombar deles depois de algumas horas, falando: grita mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou esteja ocupado com outras coisas, E assim passam-se muitas horas, e obviamente nada acontece, porque era um falso Deus. Aí Elias perde a paciência e fala assim, na nossa linguagem: deixa pra lá, sai daí todo mundo, que agora é a vez do nosso Deus. Só que isso aqui tá muito fácil. Percebam, gente, eu estou interpretando com uma linguagem mais simples, Isso aqui tá muito fácil, vamos colocar água sobre esta oferenda. E aí trouxeram
baldes de água, né, jarros de água, e jogaram sobre o novilho, sobre o altar. Ele falou, ainda está muito fácil, vamos fazer aqui em volta um fosso, vamos encher de água. E aí fizeram um fosso, né, sulcaram a terra em volta do altar, colocaram água. Em apenas uma súplica de Santo Elias, Deus manda fogo do céu, queima a oferenda, faz com que até mesmo a água que está em volta do altar evapore com o fogo que ele enviou. E esta água, olha que mistério de Deus, esta água é a que evapora e depois vai se condensar naquela nuvem que nós falamos no segundo episódio, que faz chover sobre a terra de Israel. Para dizer assim, quando eu me prostro diante do Deus verdadeiro, não há problema que se sustente, não há dificuldade que permaneça. Então esta palavra, este trecho da vida de Santo Elias, para nós hoje é um apelo de um profundo exame de consciência, no qual nós vamos nos perguntar o seguinte: eu tenho colocado outros deuses no lugar do Deus verdadeiro? Eu tenho colocado algo ou alguém no lugar de Jesus no centro do meu coração? Porque, meus queridos, o centro da nossa vida, o maior amor da nossa vida deve ser Deus. E tudo o mais deve estar abaixo, submetido a este amor que devemos a Deus. Ele deve ser e estar no primeiro lugar da nossa vida. Que Santo Elias, o profeta, interceda por cada um de nós para que nós possamos, com este amor livre e desapegado, colocarmos a Deus no centro do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e até o próximo. Deus abençoe.